Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança e na constância daquele que firma os passos e nos ensina rumo ao alvo e objetivo, rumo às mansões celestiais. Todavia exaltarei e alegrarei na tua salvação, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja vaca malhadas no curral, exaltarei na salvação, a alegria do Espírito. Jesus, quando envia os discípulos, e eles se alegram dizendo: Mestre, até os demônios vos sujeitam em seu nome. E ele disse: porque os demônios lhe sujeitam, vós alegrais, antes vos ensinarei o que vem a ser a alegria do Espírito. O nome escrito no livro da vida, o capacete da salvação, aonde não é possível por meros mortais dos milhares de cacos espalhados ao chão. Somente através daquele que pereceu por amor daqueles que nele depositam a confiança. Sim, esteve morto. O Verbo que se fez carne e era Deus e estava com Deus, passou pela morte de cruz, e o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. Aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que tem o poder e autoridade que lhe foi outorgado, os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem e nos outorga do poder e da sua autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para perseverar dia após dia na condução do seu espírito, um espírito pronto e experimentado em dores. A palavra diz que aqueles que perseveram segundo as dores e aflições momentâneas e passageiras, que nem se compara com a glória futura que há de se vir. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aqueles que perseveram, onde é justamente por perecer, por passar as aflições, por ser submetido às provas, às provações, aqueles que alcançam ser aprovados e que não retrocedem, não por si, mas através daquele do qual nós anunciamos em espírito e em verdade. Porque aquele que fala de si, fala daquilo que é terreno. Nós falamos segundo o conselho daquele que é fiel e verdadeiro. E quando aqueles que acatam as suas advertências são aqueles que usam a inteligência a seu favor. Mas aqueles que rejeitam e estão sempre a rejeitar são os que seguem na tolice e na insensatez, por conhecer a vontade do seu Senhor, mas não a preparar. Ele disse: bem-aventurados sois aqueles que, quando o Senhor vier, os apanhar fazendo não a própria vontade, porque segundo a vontade humana, seja todo homem mentiroso, mas o Espírito é a verdade, e Deus nos concede a oportunidade de dar um bom testemunho através daquele que tudo opera e executa a única forma de produzir um testemunho verdadeiro, segundo o Espírito, que é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo aquele que persevera, aonde esta verdade é escudo e broquel, esta verdade é uma rocha, uma fortaleza para aqueles que nele depositam a confiança e permanecem
dia após dia, porque falamos não palavras persuasivas de meros mortais, mas acompanhadas da sua força e do seu poder e aquilo que ele está a operar, aquilo que ele está a proceder. E aquele que tiver ouvidos, ouça o que ele diz. O que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos, aonde se não fosse por ele não seria possível. E assim, ele é aquele que tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Por isso, estejais sempre segundo aquele que seus planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Mas para aqueles que rejeitam, ele disse que não veio trazer paz para aqueles que estão segundo o padrão deste mundo, mas veio trazer espada, ira, aonde por rejeitar aquilo que podia os justificar, justificam a si mesmos e declaram sua própria benignidade. Por isso estão sempre atraindo a ira sobre si, por colocar outro fundamento, por estarem segundo seus próprios entendimentos, que não se alcança o desviar do mal. A única forma de alcançar o desviar do mal é através daquele que já venceu toda maledicência, e nele nós somos benditos, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Nele são aqueles que perseveram e são chamados benditos, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aqueles que permanecem segundo a condução do seu Espírito. E os planos sempre de fazer prosperar e jamais causar dano algum para aqueles que perseveram com ele. A palavra diz que aquele que persevera com ele reina, com ele governa. Aqueles que estão dia após dia na perseverança, que estão, na verdade, em unanimidade com aquele que se fez Deus único e verdadeiro, e um corpo preparou. Aquele que já dizia, desde que saí do Egito, vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Aquele que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas é um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e não somos amoldados por mãos meramente humanas, destituídas de sabedoria, mas antes aprendemos por revelação divina. Por isso estamos apartados de toda injustiça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.